Graça e paz, irmãos. Convido a igreja para que abra a Bíblia no Evangelho segundo Marcos. No capítulo de número 8. Onde farei a leitura, convido para que a igreja acompanhe a leitura que farei atentamente, como quem de fato e de verdade ouvindo ao próprio Deus, porque se queremos ouvir a Deus, lemos a tua palavra em voz alta. Então, leiamos a palavra de Deus, acompanhe a leitura. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. E ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Curvem as vossas cabeças, vamos orar, suplicar a Deus graça e misericórdia nesse momento. Santo é o Senhor, digno de ser louvado, adorado, Deus digno de ser crido, que se revela a Deus nas obras da criação, também se revela a Deus através da Tua palavra, na qual o Senhor graciosamente tem nos dado, dia após dia, para ouvirmos, dia após dia para lermos, sem empecilhos, a não ser nós mesmos, de não termos a atitude, muitas vezes espontânea, a atitude de pegar a Tua palavra e debruçar sobre ela, lermos, meditarmos e buscarmos entender a Tua vontade revelada. Ó Deus, suplicamos, Senhor Deus, neste momento, que a lemos, que o Senhor seja propício a nós, pecadores, que, ó Deus, nesse instante, as minhas falhas não seja nenhum impeditivo, ó Deus, para que os Teus servos ouçam a Tua voz, a Tua doce voz, a Tua voz perfeita, a Tua vontade revelada para os homens, e em especial a Tua vontade revelada, ó Deus, para a Tua igreja, igreja gloriosa, igreja essa comprada por alto preço, preço de sangue precioso do nosso Redentor, Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito, no qual nos torna herdeiros desse trono maravilhoso, dessa herança bendita para os Teus filhos, ó Deus, na qual nós pertencemos. Te agradecemos, ó Deus, e te suplicamos que fale, ó Deus, aos nossos corações, que confronte, ó Deus, os nossos pecados através da Tua palavra, que restaure, ó Deus, os fracos, reanime ainda mais os fortalecidos, para que possam servir de apoio para os desanimados, que a Tua palavra, ó Deus, haja de maneira poderosa no coração dos Teus filhos, que ela age de maneira poderosa no coração daqueles que ainda não lhe conhecem, então não podem ouvir a Tua voz, mas que o Senhor, de maneira misericordiosa, tirando a Deus a cegueira dos olhos e traga a luz, iluminando o entendimento e manifeste, ó Deus, salvação na vida daquele que não lhe conhece. Transforma, Senhor Deus, o Seu povo, transforma, Senhor Deus, segundo a imagem de Cristo, ó Deus, na qual nós fomos recriados para as boas obras. Nós suplicamos isto no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus, o Redentor,
o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. No nome dele que oramos. Amém. Então, meus irmãos, grande privilégio para mim poder, essa noite, abrir a palavra de Deus, ler. Sabemos da nossa fraqueza, da nossa dificuldade, da nossa fala, do nosso entendimento, embaçado, né? Muitas vezes pelo pecado, muitas vezes por temores de homens e tantas outras coisas que nos acometem, de maneira que isso atrapalha, sim, o nosso crescimento espiritual. Mas, diante da palavra, o Espírito Santo, ele age por meio da palavra. É a forma que Deus deixou para que vidas e almas fossem alcançadas, fossem transformadas. Então, é nesta confiança, é nesta segurança, é dessa forma que Deus age e fala por meio da palavra dele. E ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele deseja, para chegar ao coração do aflito, do necessitado, fortalecer, transformar, revigorar, e tudo aquilo que Deus quer fazer daquela imagem perdida, na qual ele criou, lá no Éden, o homem segundo a sua imagem, conforme semelhança, e através de Cristo, das obras perfeitas de Cristo, é que somos levados a Deus. Então, com esse entendimento que eu me coloco aqui à frente. Irmãos, para podermos agora, mais específico no Evangelho de Marcos, gostaria que nós começássemos a meditar um pouco no texto que lemos, e vamos ter alguns momentos para poder buscar, entender a vontade de Deus, em uma porção da palavra. Sabemos que a palavra ela é inspirada por Deus, ela tem a sua utilidade para salvar o pecador, mas ela também tem a sua utilidade de maneira que aquele que não ser transformado, aquele que não for quebrantado, quando ouvir, tiver o coração endurecido, haverá um juízo para ele. Então, gostaria que nós atentássemos então para alguma parte do Evangelho, né? Quando o autor, Marcos, ele vai abrir, né, o texto, aqui os autores, no caso do cânone, eles vão dizer, que montaram, né? Eles vão dizer que esse Evangelho é segundo Marcos. Então, Marcos é que escreveu esse Evangelho. Então, quanto ao autor, eu creio que nós não temos tantas dificuldades como nós temos lá no livro de Hebreus. Alguns têm entendimento que foi Paulo, outros acham que foi um outro autor. Nesse caso, no Evangelho de Marcos, de fato ele é atribuído a Marcos. Quanto ao autor, nenhum dos 4 evangelhos declara o seu autor específico. Juntos fornece à igreja um testemunho autorizado e coletivo da pessoa e a obra de Jesus, os apóstolos. Um tema frequentemente enfatizado por Marcos. Não há nada incoerente no fato dos apóstolos utilizarem de cooperadores, tais como João Marcos. Então, o João Marcos, ele é um cooperador, que ele não é um apóstolo, não é? Então, ele é um cooperador utilizado por Deus, que presencia os fatos, que vê, né, a obra de Cristo, o ministério de Cristo, e ele, assim ele presencia aqueles fatos, e ele escreve sobre aquilo que ele vê. Assim como Mateus escreve, né? Mas o que diferencia é que Marcos, ele não é um apóstolo, mas ele presencia os fatos e ele serve de base, de incentivo, inclusive de até pesquisa. Alguns teólogos e autores, eles vão dizer que Marcos serve de pesquisa para Mateus e também possivelmente para algum outro escritor de evangelho. E quanto à data da escrita, aproximadamente desse evangelho, ele foi escrito entre o ano de 60 e 65. Ele foi escrito na era cristã, ou seja, quando
Cristo já havia, né, estado junto conosco. Então Marcos ele escreve esse evangelho, o evangelho, na data de entre 60 e 65 depois de Cristo. Então, na era cristã, Marcos tinha uma proximidade muito grande com os apóstolos, e por isso os apóstolos eles possivelmente tenham utilizado escritos de Marcos para também fazer outros escritos, mesmo porque os evangelhos eles têm um sinótipos, né? Ou seja, eles se relacionam, falam do mesmo assunto. A autoria de Marcos é estabelecida por certas considerações externas. Apesar do título segundo Marcos não ser o original, ele aparece em todas as antigas listas canônicas e em muitos manuscritos arcaicos, e acredita-se que ele tenha sido incluído bem no início na história do texto. Então são algumas considerações por alguns autores que atribuem de fato esse evangelho a Marcos. No próprio texto há uma indicação velada da ligação de Marcos com esse evangelho. Pode ser observada em outra nota aparentemente irrelevante a respeito. E ele vai dizer no próprio texto, possivelmente o próprio Marcos, ele no capítulo 14, no versículo 51, ele diz isso, é atribuído essa autoria ao próprio escritor. Possivelmente o próprio Marcos fala dele mesmo, mas ele mesmo não aparece dizendo, né, no livro, eu sou o autor do livro. Nós não encontramos isso, eu sou o autor desse evangelho. Marcos 14, (51) e aí ele diz aí, né? Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Então, possivelmente, esse jovem, que não se dá o nome, seja o próprio Marcos. Porquanto os discípulos, eles, no momento em que Cristo ele é levado, nós puxarmos na nossa memória, nós vamos lembrar que no momento que Cristo é levado e ele faz toda aquela trajetória até do julgamento e todos aqueles momentos que Cristo passa até chegar à cruz, todos aqueles momentos, mas nós sabemos que o próprio Evangelho, eles relatam que os discípulos o deixaram. Então, possivelmente, todos aqueles que seguiam Jesus de perto, também o deixaram. Por isso que, nesse ponto, aquele jovem também possivelmente tenha deixado, assim como os discípulos abandonaram o Mestre. Então, possivelmente, esse evangelho tenha sido escrito por Marcos entre 60, né, na era cristã, e 65. E o próprio Marcos nos relata isso, nós entendemos assim. Há também evidência da relação de Marcos com Pedro. Há também outras evidências, aí vocês podem conferir depois em Atos 3:13, Atos 3, 13 a 14, 10 e de 36 a 43, quando possivelmente se refere a Marcos como o intérprete de Pedro. Então Pedro possivelmente também tem utilizado. Então, qual é o propósito desse evangelho? O propósito do evangelho de Marcos, o primeiro propósito de Marcos é apresentar por escrito o testemunho dos apóstolos a respeito dos fatos da vida e morte, ressurreição de Cristo. Então, Marcos ele tem como propósito, ao escrever o evangelho, apresentar a vida de Cristo. Ele acompanha Cristo, ele vê a vida de Cristo, o ministério de Cristo, e ele passa, a escrever. Então ele relata os fatos que ele presenciou, do ministério de Cristo, a vida, os milagres, vários momentos nós vamos encontrar narrativa operando milagres, vários milagres, e depois aquelas tristes cenas ele também relata quando Cristo é morto, e crucificado. Então, e mais
Louvado seja Deus, que Marcos também relata, de fato, como os outros evangelhos, a ressurreição de Cristo. Então, o propósito dele de Marcos, relatar, a respeito dos fatos da vida, morte, ressurreição de Cristo. Marcos apresenta este evangelho usando detalhes históricos, apresenta uma narrativa ampla que os apóstolos pregavam a respeito da cruz de Cristo. Jesus como verdadeiro israelita, Jesus como filho de Deus. Então Marcos, como toda a palavra, vai mostrar para nós que Jesus é o filho de Deus. Marcos também se preocupa grandemente com essa grande verdade, na qual sabemos que infelizmente distancia pessoas de ser filho de Deus por não reconhecer como Cristo sendo também filho de Deus, não é? Aqueles que não reconhecem a natureza de Cristo, aquilo que Cristo fez, também não são filhos de Deus. Então Marcos, ele se preocupa em narrar isso no Evangelho, Jesus como filho de Deus. Nós podemos conferir isso lá no primeiro versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos se preocupa em falar o que ele vai dizer nesse Evangelho. Ele vai dizer sobre quem? As boas novas. Quais são as boas novas? Cristo. Cristo veio salvar o perdido. Então, princípio, lembra, né? O Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho, boas novas. Jesus Cristo, quem? O Filho de Deus. Então Marcos, ele se preocupa em dizer, olha, aqui nesse Evangelho, aqui no que vocês vão encontrar escrito aqui, vai trazer vida eterna, como foi mencionado na oração. Vai trazer vida eterna. Aquele que encontra Cristo, encontra a vida, e a vida é esta, não é? Que creiam no unigênito Filho de Deus. Então Marcos está preocupado com isso. O Evangelho como poder de Deus sobre o mal e a doença. Então, muitas vezes, Marcos vai narrar muitos milagres. Então, o poder de Deus para salvar, o doente, para curar, para operar milagres, para trazer de volta aquele que estava morto à vida. Então, isso Marcos faz com muitos detalhes, assim, não tanto quanto outros apóstolos, que são mais detalhistas nesses aspectos. Então, ele também vai trazer para nós sobre a missão aos gentios. Depois Jesus de ter cumprido o seu ministério na Galileia, chega então agora a essas regiões. Então Marcos, ele fez esse caminho, né? Se nós lermos do Evangelho do capítulo 1 e formos ver, vão existir, desde o momento em que João entrega o ministério, o último profeta, quando ele entrega para Marcos, melhor dizendo, para Cristo, Cristo assume, é como se passasse um bastão que não fosse dele, ele só é um meio. Então João, pregando arrependimento, ele vai e entrega a Cristo, batizando Cristo, e agora Cristo assume seu ministério. E aqui nós entramos no Evangelho. E agora eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura que faremos agora dessa feita do capítulo 8, do versículo 1. E vamos ver nesse momento do Evangelho agora, que queremos meditar sobre. Diz assim, versículo 1. Capítulo 8, Marcos, versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu o despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos responderam:
de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem. Repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. Então Jesus os despediu. Logo, a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe era dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, nesse momento aqui, quando antecede o texto no qual nós vamos discorrer, meditar um pouco mais profundo, Jesus acabara de fazer um milagre, trazendo pão, né, para quem não tinha uma quantidade muito pequena de pães e de peixes. E Jesus, vendo aquela necessidade de pão, e hoje pela manhã falamos sobre isso, sobre pão, sobre o estado de pecado e miséria em que os homens ficam, e o pão, naquele momento que eles precisavam, era o pão físico. Naquele momento era um pão físico, porque o texto fala sobre Jesus tendo, versículo 2, Jesus tendo compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Então eu vou despedir para suas casas. Em jejum eles desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então Jesus teve compaixão daquelas pessoas que estavam ali ouvindo um pão muito mais importante do que aquele que eles precisavam agora. Mas antes disso, eles estavam ouvindo há 3 dias Jesus pregar, Jesus falar. Eles acompanhavam Jesus, a multidão ia atrás dele. Então, vendo a necessidade, Jesus teve compaixão, e naquele lugar onde eles estavam, versículo 4, mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eles estavam no deserto. O deserto era um lugar, naquele momento, onde Cristo acabara de pregar a palavra. Nós podemos conferir que o deserto era um lugar de encontro de Deus com o seu povo. Se nós olharmos no Antigo Testamento, podemos conferir lá. Peço que os irmãos abram a Bíblia agora em Êxodo 16, versículo 35. Êxodo 16, versículo 35. E diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então o deserto foi o lugar ao que Deus levou o povo e sustentou o povo, manteve o povo por 40 anos com alimento. O maná que vinha do céu, Deus sustentou. Deus levou o povo para estar a sós com o seu povo para o deserto, quando o povo era escravo na terra do Egito. Deus tirou o povo da terra do Egito e levou para o deserto. Para quê? Para que adorassem a Deus, fazendo assim uma separação
tirando o povo de Israel da escravidão e libertando. Então, e agora, os fariseus, logo em seguida os fariseus, saindo os fariseus, versículo 11, puseram a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe será dado, dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Eles acabaram de ver um sinal. Jesus havia feito a multiplicação de pães. Jesus acabara de fazer um milagre. E por que é que eles precisavam de mais um milagre? Qual era a necessidade que eles tinham de se alimentar de milagres? Sendo que o que Cristo vinha fazendo eram milagres. Vinham curando, vinha multiplicando pães, já era a segunda vez, pães e peixes. E Cristo vinha operando milagres. Então, esses fariseus, totalmente mal intencionados, vinham pedir a Jesus, né, que fizesse milagres. Agora, por que eles queriam um milagre? Porque eles tinham uma religião morta. Os fariseus tinham uma religião morta. Então o Senhor Jesus, a partir daí, ele sai daquele momento, daquela multidão, saiu da multidão, né, dispensou a multidão, eles foram, se fartaram com pães e foram embora, sobrou o pão. Agora, os fariseus vão até ele e começam a questioná-lo. Eles queriam o quê? Eles queriam pegar Jesus em alguma falha para acusá-lo, ter o que acusar. Eles tramavam já contra Cristo. Então Cristo sai daquele lugar, e acontece assim, agora no versículo 14. Ora, e aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco. Não tinham consigo senão um só. Então, os discípulos que entram no barco, que há pouco tempo havia presenciado um milagre com pães, agora vão para o barco, vão passar para o outro lado, não é? Se eles estão numa banda de um lado, onde o texto aqui diz que eles, e logo seguiu, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Naquela região que eles estavam, tinha mais recursos, havia mais condições de ter alimento, de comprar os pães. E naquelas situações, eles embarcam, entram no barco, e agora, quando eles estão já navegando, eles se dão por conta que não havia o que comer, porque eles estavam preocupados que do outro lado não tinha muito comércio, não era igual na onde eles estavam anteriormente. E naquela região era uma região com menos possibilidades de compra, e eles estavam preocupados. E agora, como que nós vamos fazer? Só temos um pão. Só temos um pão. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, e não tinham consigo senão um pão. A preocupação dos discípulos aqui era puramente material. Era puramente material. Eles haviam ali se esquecido do que Cristo havia feito, e eles discorriam entre eles. E agora só temos um pão. Versículo 15. E Jesus, preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Não está estranho? Está estranho. Eles falam: não temos pão. Aí o Senhor Jesus fala: vede, guardai-vos do fermento. Ele fala: será que é porque nós não trouxemos fermento, agora não dá para fazer o pão? O que é que está acontecendo? Está meio desconexo isso aqui. Eles queriam um pão pronto. Temos pão. Aí o Senhor Jesus
Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Peraí, eu sei que para fazer um pão preciso de fermento, né? Mas sabemos também, e eles sabiam disso, que o pão, para que não fosse contaminado, um pão puro, no qual era oferecido, era um pão sem fermento. E o Senhor Jesus fala, mas cadê o fermento? Né? Cuidado com o fermento. Quanto a esse aspecto do fermento, o fermento biológico, ele é um fermento que ele tem um micro-organismo que, ao ser colocado na massa, juntamente com o açúcar, ele leveda, ou seja, ele reage, ele produz uma reação química orgânica, na qual o pão cresce, faz crescer o pão. Ou seja, aquela reação que ocorre na massa através do calor, que quando o pão, né, na fabricação e ao fazer o pão, na fermentação, o pão cresce. E quando o pão cresce, ele cresce por quê? Por causa do fermento. O fermento leveda a massa, essa massa oxigena e ela cresce. Aí depois faz o quê? Coloca para assar, não é assim? O pão? Então, essa levedura, ou seja, essa reação que ocorre no pão através do fermento, é que faz crescer. E ela precisa estar em toda a massa. Porque se ela não estiver em toda a massa, o pão vai crescer desigual, um lado vai ter fermento, outro não. Então ele é bem misturado. Sendo bem misturado, vai crescer todo igual, né? Então o Senhor Jesus fala para eles assim: olha, cuidado com o fermento. Esse fermento, esse fermento ele leveda a massa e ele faz crescer. Só que esse fermento não é o fermento bom. Esse fermento é o fermento de quem? Esse fermento é o fermento dos fariseus e de Herodes. Fariseus acabavam de confrontar Jesus ou tentar pegar Jesus no contrapé, pedindo para ele fazer um sinal, querendo que ele fizesse aquilo que eles queriam. Eles não compreendiam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus encarnado. E Jesus está pregando a palavra, está curando, está operando os milagres no meio do povo. E os fariseus não compreendiam. Herodes não compreendiam. Os fariseus, eles eram de uma escola cerca de 200 anos antes de Cristo, e eles vinham naquela religião farisaica, algo que não considerava Cristo, ou seja, uma seita. Uma seita. Os fariseus eram uma seita. Assim como o Senhor Jesus, ele previne de Herodes. Herodes, eles eram, os saduceus, eles eram submissos a Herodes. Então os saduceus também eram uma outra religião, um pouco mais elitizada, mas também uma seita. Então eles não compreendiam as coisas de Cristo, não compreendiam as coisas, porque Cristo muitas vezes falava de que forma? Falava em parábolas. Para quê? Para que eles não compreendessem. O objetivo principal de Cristo, eram os discípulos, era o fundamento da igreja, era a base da igreja, na qual Deus, através de Cristo, o ministério de Cristo, implantariam a igreja, através do ministério de Cristo e os apóstolos. A doutrina dos apóstolos, então, depois. Mas os apóstolos ainda estavam muito cheios daquele conhecimento de fariseus, daquela doutrina, estavam cheios daquele ensinamento dos fariseus. Porque apesar deles virem andando com Cristo, mas eles ainda não estavam totalmente libertos, daquele entendimento que havia sido plantado, que eles haviam ouvido e aquilo tudo mais que eles sabiam. Então o Senhor Jesus dizendo: vede, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Guardai-vos.
acautelai-vos, cuidado com essas doutrinas que vocês aí estão na sua cabeça, ou parece que está em vocês. Então, diante dessas observações, como então que essa doutrina, ela se apresenta? Essa doutrina morta, a doutrina dos apóstolos era uma doutrina morta, era uma doutrina que não considerava o Redentor, o Cristo, era uma doutrina mundana, uma doutrina farisaica. Então, eles ainda se achavam superiores, porque eles guardavam alguma coisa da lei, e se achavam, eles eram hipócritas, porque eles buscavam cumprir alguma coisa da lei, e se achavam melhores que os outros. Então, desenvolvidos pelos rabinos como uma aplicação da lei, e situações específicas, a dificuldade de conhecimento dessa tradição aqui e todas as muitas interpretações sutis criaram uma lacuna social e religiosa entre a elite hipócrita farisaica e os justos e a população em geral, que eram os pecadores. Eles se achavam acima da população, se achavam os maiorais, mas eles estavam profundamente enganados com a sua religião. Então, como essa religião pagã, ela se apresenta? Versículo 14, diz assim, né? Ora, e aconteceu que eles se esqueceram de levar o pão no barco, e não tinham consigo senão um só. Este detalhe nos remete aos 2 milagres, na multiplicação de pães, embora do ponto de vista puramente humano, ou seja, sem levar em conta o poder de Jesus. Esse descuido foi sério, pois era muito mais fácil obter pão no lado que eles estavam do que no outro lado. Então essa preocupação estava muito grande na mente deles, quando o Senhor Jesus os adverte com relação, né, ao fermento, aos fariseus, ao fermento que os fariseus, né, ou seja, a influência dos fariseus na vida deles. Sem dúvida, Jesus, versículo 15, sem dúvida, Jesus estava ainda pensando acerca da descrença endurecida dos fariseus. Jesus estava lá dentro do barco, pensando naquele momento em que os fariseus, né, e eles, que nós podemos observar do versículo 11 ao versículo 13, que lhe pedem um sinal, eles querem prova. Me prove então. Nós cremos por prova? Nós cremos pela fé. Nós cremos pela fé. E eles queriam o quê? Uma prova. Então me prova. Então, sem dúvida, Jesus estava ainda pensando acerca da descrença endurecida dos fariseus, que haviam pedido um sinal do céu, como se já não tivessem recebido sinais que significasse e fosse de grande importância. Mas o que tinha provocado esse pedido? O contraste entre o ensino de Jesus e dos fariseus. O contraste entre o ensino de Jesus e os fariseus. Jesus estava trabalhando, discipulando, ensinando aqueles homens para plantar a igreja com eles. E os fariseus queriam pegá-lo, queriam matá-lo, queriam acusar. Eles não compreendiam a ênfase dele na lei de Deus e, consequentemente, numa adoração genuína, ou seja, é o que Cristo queria que eles entendessem, percebessem pelos olhos da fé aquilo que Cristo estava fazendo, enquanto parece que eles estavam muito materiais, não estavam tendo entendimento com os olhos da fé. Quando eles se preocupam, entram no barco, afinal de contas, Jesus havia feito 2 multiplicações, e agora um pão não daria para aqueles 13 mais Cristo, 14? Se Jesus alimentou, aí Jesus vai relembrá-los. Espera aí, vocês não estão entendendo? Vocês não estão percebendo? Quem está aqui? Quem está aqui é o Filho de Deus. Filho de Deus que tem poder para operar milagres.
É Ele que está aqui. Enquanto os fariseus não acreditavam, os céticos não acreditavam, que são os saduceus, eles não acreditavam em milagres. Mas eles pediam um milagre. Como assim? Né? Com relação, então, como essa religião morta dos fariseus, ela se apresenta. Então, nós vamos ver 3 aspectos, para ser bem breve, 3 aspectos de como essa religião morta se apresenta. Ela produz doutrinas ou ensinamentos errados. Por favor, versículo 17, somente a parte B. Observem aí, eu vou ler ele inteiro. Versículo 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não tendes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Então o Senhor Jesus faz esses questionamentos a eles para ativar a memória deles, trazer a eles, peraí, né? O que está acontecendo aqui? Vocês não lembram? Então, essa religião morta, ela se apresenta de algumas formas. Então, ela produz doutrinas e ensinamentos errados. Ela produz doutrinas e ensinamentos errados. Os discípulos, eles estavam como? Que Jesus questiona eles: tendes o coração endurecido? Essas doutrinas e ensinamentos, nas quais Cristo não é o centro, nas quais não há compreensão da obra salvadora de Cristo, como Marcos quer nos relatar aqui, e relata pelo Evangelho, a obra de Cristo, a obra de redenção que Cristo efetuou. Então, os homens ficam, essa fé é morta. Essa fé é morta, por quê? Porque não considera o que Cristo fez. Essa doutrina é morta. Essa doutrina morta te leva aonde? Doutrina morta vai te levar ao inferno. Doutrina morta não salva. Doutrina verdadeira é Cristo. Cristo nasceu, cresceu, morreu para nos salvar, para nos perdoar os pecados. E intercede, né? Ressuscitou ao 3º dia e intercede por nós. Essa é a doutrina que dá vida e vida eterna, a vida em abundância. Então, as doutrinas mortas, ela produz doutrinas, ensinamentos equivocados. Se você tem um ensinamento equivocado, seu coração pode estar endurecido por você não observar atentamente a lei de Deus, a palavra de Deus. O seu coração pode estar endurecido, assim como os discípulos estavam. Olha de novo, por gentileza, versículo 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não compreendestes? Não considerastes, desculpa, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Uma compreensão equivocada. Não considerastes, não compreendestes. Uma compreensão equivocada pode te levar a um coração endurecido, não ouvir a doce voz de Cristo na sua vida. A compreensão equivocada pode deixar o seu coração endurecido e você deixar de desfrutar de grandes benefícios, ainda que sejam salvos nessa vida. Deixar de desfrutar de grandes benefícios por estar com o coração endurecido, enquanto Cristo está no barco com você. Cristo está com você. Como Cristo estava com os discípulos e eles não se apercebiam. Como que a dureza, a incredulidade, a falta de fé cega. Aí o Senhor Jesus os questiona, né? Com relação à falta de compreensão: ainda não considerais, ainda não compreendeis? E os discípulos deveriam ter usado o discernimento. Eles deveriam estar atentos. Eles deveriam estar atentos. Abra lá por gentileza no Marcos 7, versículos 18. Voltem um pouquinho as páginas. Marcos 7,
versículo 18 e 19, só 19 a parte A, que diz assim: então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. O alimento que entra pela boca, o Senhor Jesus disse, esse alimento não contamina o homem. Não contamina o homem. Esse alimento entra, circula no seu organismo e sai. E vai embora. Mas o que tem que entrar em você e reter? O que é que tem que ficar em você? E o Senhor Jesus, diz a eles: vocês não estão lembrados? Havia pouco tempo já tinha explicado, já tinha dito, e ainda vocês viram, e agora vocês não compreendem. Então, essa é uma má compreensão. Então, a fé, a doutrina, morta. A má compreensão traz uma doutrina morta. Jesus parece estar dizendo que os outros não entendem, como, por exemplo, os fariseus. O Senhor Jesus, ele fica indignado, é fato. Ele fica indignado. Por conta de, eles, os fariseus, os de Herodes, não entenderem, vá lá, tudo bem. Mas vocês não compreenderam ainda? Não entenderam ainda? Isso vale para nós, podemos ter uma aplicação aqui da palavra. Nós passamos aqui domingo após domingo, dia após dia, e o Senhor fala com o seu povo, e o Senhor fala com o seu povo, e nós muitas vezes entramos aqui do jeito que estávamos e vamos embora do mesmo jeito. Não compreendeis ainda? Deus está falando. Deus está falando com o seu povo. Nós devemos buscar, desejar, conhecer mais de Deus, para que a nossa vida de piedade cresça, a nossa submissão cresça, a nossa humildade cresça. Porque os fariseus eram hipócritas, totalmente contrário da fé cristã, a fé que salva. Então, os escribas, ele vai dizer lá, os escribas e os fariseus, o capítulo 7, versículo 18, ele vai nos elucidar esse ponto aí. Então diz assim, no capítulo 7, versículo 18: então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis, que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar. O Senhor Jesus estava assim, insatisfeito com o aproveitamento e o crescimento deles, quando ele questiona, para lembrá-los. Mas vocês não entenderam que entra pelo corpo, mas não no coração. Nós precisamos entender que a palavra precisa entrar no coração. Nós precisamos meditar na palavra para que ela encontre morada, se achegue e fique, permaneça em nós, e nós possamos buscar o conhecimento de Deus na nossa memória, no nosso coração. E ele questiona, os discípulos: não é possível que vocês não estão entendendo ainda. Então, outro aspecto, que a religião é morta. Então, a religião morta, ela tem a sua base no que é físico. A religião morta, ela tem a sua base, segundo aspecto, a religião morta tem a base no que é fixo, o apego no que é material. A religião morta tem como o centro do coração do homem o que é material. Versículo 17a, parte A, que diz assim:
Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Então, por que discorreis não tendes pão? A religião morta tem a sua base no que é fixo, ou melhor, físico, no que é material. A religião morta, ela nos traz grande preocupação com esse mundo. Grande preocupação, ocupa o nosso coração, domina a nossa vida e move nossos pés através do aspecto físico, simplesmente. Nós esquecemos que nesse mundo aqui nós teremos poucos anos de vida, mas nos reserva uma eternidade com Cristo. Poucos anos. E nós ficamos aqui queimando, quebrando, dedicando o nosso tempo, nossa mente, se ocupando somente com o bem-estar físico, só com o pão. Os discípulos estavam nessa, só estavam se preocupando com o pão. E nós passamos muito tempo da nossa vida pensando só no pão. Esquecemos que quem proveu o pão é Cristo. Quem pode operar um milagre na sua vida, na minha vida, é Cristo. Quem fez os milagres foi Cristo. Quem te deu a vida é Cristo. Quem deu a vida por você ter vida é Cristo. E nós passamos só nos preocupando, muitas vezes, com pão. E olha para um lado e olha para o outro. Só tenho pão. Eu só tenho um pão. Como é que eu vou viver agora? O que é que eu vou fazer agora? Se eu só tenho um pão. Então a religião morta tem a sua base no aspecto físico. Se preocupa somente com o material. Terceiro ponto. A religião morta que tem a sua base física, nos conduz à incredulidade e ao esquecimento do favor de Deus. Essa doutrina, né, ou seja, essa religião morta, que era dos fariseus, que era de Herodes, e que estava contaminado. Lembra do fermento? Levé da massa toda. Estava contaminado os discípulos. Estavam contaminados com aquele levedo. Por isso que a preocupação deles era tão grande como com o pão. Então, uma religião morta, que tem a sua base no aspecto físico, nos conduz à incredulidade e ao esquecimento do favor de Deus. Acompanhe versículos 18 a 20. Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Jesus trouxe a memória deles, cutucou, fustigou a memória deles. Vocês não lembram? E perguntou para eles: e agora? Né? Estão lembrados? Sim, Senhor, 12, sobrou 12. Sim, Senhor, sobrou 7. Então vocês lembram das multiplicações? Você lembra da quantidade de pães? Quantas pessoas que se alimentaram e ainda sobrou 12 cestos? E outra vez sobrou 7 cestos? Então, nós podemos observar. Os olhos, têm olhos e não vedes? Peço que os irmãos olham para agora Marcos 4, versículo 12. Marcos 4, versículo 12. Eles precisavam ver, eles precisavam perceber. Nem todos, quem está falando é Deus, não veriam. Para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus explica essa parábola e diz que falavam, por parábolas, e que eles não compreenderiam.
De fato, eles não compreenderam. Eles não compreenderam. E eles perseguiram Cristo. E eles perseguiram Cristo até o levarem à cruz. Eles não compreenderam. Mas vocês, meus filhos, meus discípulos, que andam comigo, perto de mim, ainda não compreendes. Foi o coração endurecido que provocou esta situação. O coração endurecido. Olhem de novo lá, por gentileza, olhem lá no versículo 17, no finalzinho. Tendes o coração endurecido, versículo 17. No finalzinho, tendes o coração endurecido. Jesus cutucou, de fato, mostrou o problema deles, apontou o problema deles. Coração endurecido. Pode ser o nosso caso, pode ser o caso de muitos aqui. Ter o coração endurecido e não ouvir a voz do Senhor, vir aqui, sentar no banco e voltar. Ter o coração endurecido, não ser pastoreado por Cristo por conta do coração endurecido. Não ser pastoreado por Cristo por conta de ter um coração endurecido. Como está o seu coração? Rebelde? Discordando do que Deus tem feito? Busque conhecer a vontade de Deus. Peça ajuda, oração. Leia a palavra, busque conhecer o que Cristo quer para você. Se renda, não crie barreiras ou resistência, não que Cristo não seja capaz de penetrá-las, mas quem sofre é você. Sendo filho, quem sofre é você. Se arrependa, se humilhe, que Cristo vai te resgatar. Não mantenha o coração endurecido. Não se mantenham na rebeldia, na incredulidade, na falta de fé, na religião morta como a dos fariseus. Vocês são filhos, vocês não são fariseus. Cristo está advertindo eles. Então, por gentileza, vamos conferir em Jeremias 5:21. Quando ele fala dos pecados, Jerusalém de Judá, diz assim: ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento. Quem tendes olhos e não vedes, quem ouvidos e não ouves? Não temereis a mim, diz o Senhor. Só até aí. Tema a Deus, olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos da fé, tema a Deus, não pratique a religião morta dos fariseus. Então, tendes o coração endurecido, tanto pode estar se referindo aos olhos, como também a capacidade de lembrar quanto aos discípulos, são lembrados dos milagres da multiplicação. A memória teria ajudado muito eles. Então, eles deveriam trazer a memória, refletido, ao invés de estar murmurando, se preocupando com pães, porque eles estavam influenciados com aquele levedo, com aquele fermento. Mas eles deveriam parar e refletir sobre o que Cristo fez. Deveriam refletir sobre os ensinamentos de Cristo. Na verdade, Senhor Jesus poderia providenciar tudo, inclusive pão. Não era um problema para Cristo. Não era um problema para Cristo providenciar o pão para eles. Mas Cristo queria a fé, o coração. E eles se preocupavam com o material. Como nós temos nos preocupados? Com que de fato preocupamos? O nosso coração ocupa de fato? O nosso coração tem trazido à memória aquilo que nos dá esperança? Temos trazido a palavra quando passamos por tribulações?
Temos buscado na nossa memória o refletir, o ver os milagres de Cristo que Ele operou e nos alimentarmos daquilo que Cristo realizou por nós e de tão grande esperança que teremos na vida eterna por conta de Cristo? Ou temos praticado uma fé morta, uma fé sem sal, sem açúcar, como diz lá, morna, Apocalipse? Busquemos, irmãos, ter uma fé operante. O que nos leva, então, ao fermento dos fariseus? O que esses fariseus faziam de tão, que prejudicial aquilo que eles acreditavam? Praticar a fé dos fariseus nos leva ao legalismo, cumprir parcialmente a lei e achar que está tudo certo. A obediência sem fé, uma obediência sem fé é morta, uma obediência sem fé é morta, não serve para nada. Por que você obedece? Tenha fé, eu obedeço porque Cristo obedeceu perfeitamente, morreu no meu lugar, deu a vida por mim e me prometeu vir me buscar para reinar com Ele, para não mais ter o pecado na minha vida, nunca mais. Eu anseio por isso. Essa fé dos fariseus é uma fé orgulhosa e uma fé hipócrita. Não leva a nada, leva uma fé morta. Então, concluindo esse nosso pensamento, o cuidado excessivo com o pão nos levará ao fermento dos fariseus. Esse cuidado com esse mundo, preocupação excessiva com as coisas desse mundo, nos levará àquele fermento. Aquelas atitudes dos discípulos, a falta de fé, a incredulidade, a hipocrisia. Como nós então poderemos agir, como nós poderemos então caminhar nessa vida de fé? Nós poderíamos pensar como Davi nos ensina. Salmo 119, versículo 11, o salmista Davi diz assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós somos filhos. Devemos sim guardar no coração, devemos buscar meditar na palavra, para em todos os momentos trazermos aquilo que nos dá esperança, a fé genuína e verdadeira. Que Deus nos dê graça de vivermos o Evangelho de Cristo nesse mundo. Amém. Vamos orar. Santo Deus, querido e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo ministério de Cristo, nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, pela obediência perfeita e eficaz do nosso Redentor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ilumina o nosso entendimento, confiamos assim. E nos confronta, sim, muitas vezes nos incomoda sermos confrontados pela tua palavra. Mas, ó Deus, quebre o orgulho do nosso coração, a hipocrisia. Transforma-nos, ó Deus, conforme a tua palavra, até que ache só a ti em nós, para que possamos viver uma vida de um coração inteiramente aberto, pastoreado por Cristo, transformado, sendo transformado, ó Deus, nesse mundo, até a volta do nosso Salvador. Tem misericórdia, ó Deus, dessa igreja, dos teus servos que aqui se encontram. Tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um que ouviu a tua palavra, que tem ouvido a tua palavra. Transforme, ó Deus, corações endurecidos para o Senhor. Não há dificuldade alguma nisso. Nós te suplicamos, ó Deus, teu Santo Espírito haja no teu povo, haja com graça, com misericórdia, trazendo entendimento, quebrando, ó Deus, as barreiras, trazendo alegria da salvação. Como diz lá o salmista Davi, no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, transforme, Senhor Deus, o teu povo, que a nossa alegria seja pertencer a Cristo, que a nossa maior alegria
seja inferior à maior alegria que nos é dada em Cristo. E que nossa maior tristeza seja também inferior, não seja superior à maior alegria que possuímos de Cristo. Que nada, ó Deus, venha nos impedir, venha nos atrapalhar de ouvir a Tua voz. Que o mundo não venha trazer transtornos a nós, ó Deus, Teus filhos, de maneira que nós fiquemos cegos, tendo olhos e não vendo, fiquemos surdos, não compreendemos, ó Deus, a Tua vontade revelada, a Tua palavra, não confiarmos na obra salvadora de Cristo, que tem poder, ó Deus, para dar vida, nos deu vida, vida eterna, vida em abundância. Mas quando passarmos tribulações, dificuldades, possamos, ó Deus, ter alegria, como ensina Tiago. Ó Deus, tem misericórdia do seu povo, fortalece a fé do seu povo, da tua igreja, possa ser luz nesse mundo, possa, ó Deus, de fato fazer diferença. Nós suplicamos, ó Deus, aplica a tua palavra no nosso coração, teu Santo Espírito, o professor possa, ó Deus, agir, operar em nossos corações, transformar as nossas vidas e nos dar um crescimento espiritual, mais temor ao Senhor, que produza a tua palavra, mais temor ao Senhor e nos transforme. Nós suplicamos, seja conosco, nós suplicamos a Deus que nos abençoe durante essa semana, que o Senhor possa ser visto, Cristo possa ser visto em nossas vidas, ao longe, que o mundo possa ver ao longe a diferença, assim como nós podemos observar uma pessoa dentro de um ambiente de muitas pessoas que haviam sido pintadas. Não há questão aqui da pintura em si, mas de muitas pessoas pintadas, mas pude observar uma pessoa no meio daquelas muitas pessoas que não estavam pintadas. Nesse sentido, ó Deus, que eu digo, que os seus filhos possam ser luz, iluminar, ó Deus, esse mundo de trevas, fazer a diferença no trabalho, fazer a diferença na escola, fazer a diferença no lar. Ó Deus, que Cristo seja manifestado cada vez mais em nossas vidas. Nós suplicamos, orando, agradecidos, no nome do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.